Talvez nunca, tanto como agora, se fale da controvérsia que envolve o ato de vacinar. Afinal, devemos ou não vacinar os nossos filhos e não só? O Dr. Mário Cordeiro, pediatra, acaba de lançar um livro sobre a verdade e a mentira das vacinas e já afirmou que é uma obra que não gostaria de ter escrito. Muito bem-vindo, professor. Obrigado. Porquê? Ora bem, eu não gostaria de ter escrito porque gostava de não ter precisado de escrever, posto isto. Mas qual foi a necessidade que encontrou? A necessidade foi ver que a medida mais eficaz de saúde pública, aquela que nos protege de bactérias e de vírus que nos querem matar, atenção, querem dar cabo de nós, muitas bactérias e muitos vírus, e daí nós defendemos com as vacinas, verificar que tem havido um decréscimo na vacinação, que muita gente olha para isto... Mas é uma moda? Desde modas, há muitas razões, podemos falar sobre isso depois, que fazem com que os pais não vacinem os filhos. O que é certo é que a baixa da vacinação leva a que estas bactérias e vírus Mas confesso apareçam. que eu nunca tinha ouvido os próprios pais, a não vacinarem os filhos. Eu penso que era uma coisa que fazia parte da cultura familiar. Pois, devia fazer, assim como qualquer pai ou as mãe... coisas inquestionáveis. Exatamente, como a alimentação, como proporcionar um higiene. nível de conforto, a higiene, ter uma cama para dormir, enfim, são coisas que seriam impensáveis um pai dizer que o filho vai, tendo uma cama, o filho vai dormir no chão, não é? E neste caso concreto, tendo nós vacinas, sendo um país com uma taxa de vacinação tão grande, que se conseguiu, sem obrigatoriedade, conseguiu-se de um modo tranquilo, estamos de repente numa fase de quebra e ao contrário enfim, do que seria desejável, começam a observar-se rupturas neste dique, nesta paliçada, de que foi exemplo o surto de sarampo. Então vamos justificar e vamos tentar perceber porque é que esta onda de desconfiança e de ceticismo em relação às vacinas está a atingir algumas famílias. Bom, eu creio que há várias razões. Uma é que a memória é muito curta. Eu acho que é uma das razões principais. Pelo menos uma que faz com que a necessidade de vacinar tenha passado um pouco para segundo plano é porque antigamente viam-se as doenças. Mas daí eu falava de uma questão de moda. É um pouco moda porque viam-se as doenças. Eu prefiro falar de memória curta. Há vários fatores que são interessantes. Um é que realmente a nossa própria memória, no que toca a factos e eventos, é muito curta. Com esta explosão brutal da internet, de sabermos tudo na hora, seja consultarmos... O Dr. Google, não é? O Dr. Google não só, e programas, e quem não puder ouvir este programa vai ouvi-lo em podcast, no RTP Play, onde quer. Portanto, está sempre tudo tão presente. O atual, que ligar ao anterior já é difícil, não é? Depois de outra coisa, que é, as pessoas não veem já estes casos de doenças, mas não veem, atenção, é porque há vacinas e as doenças desapareceram. Porque esta memória urbana... O sarampo, nomeadamente? Exatamente. A memória urbana de nós ligarmos apenas àquilo ao nosso dia-a-dia, ao nosso cotidiano, é diferente da memória dita rural, em que as pessoas vivendo, por exemplo, numa aldeia lembram-se claramente que o senhor Zé cocheia porque teve paralisia infantil, ou seja, poliomielite, que os filhos da senhora Maria eram 8, mas 3 morreram de meningite. Há, portanto, uma sensação que havia doenças que matavam, estropiavam, causavam handicaps grandes, atrasos mentais, outras coisas assim. Atualmente, como realmente se vacina em grande quantidade em Portugal, e essas doenças são meramente residuais, as pessoas não têm contacto com isso. Portanto, acham, ok, então tudo bem, isto é bom lá para países, sequer da África, mas não é bom para nós. Ora, viu-se com este caso do sarampo, uma diminuição ligeiríssima na cobertura de sarampo levou a que houvesse um surto, coisa que já não havia há uma série de anos. Mas neste caso concreto, e corrija-me se eu estiver errado, foi atingir mortalmente uma jovem de 17 anos cujos pais não aceitaram que ela tivesse sido vacinada. Parece que Estava desprotegida, basicamente. Algumas razões. Tinha havido isto para não culpabilizar os pais, porque parece que na primeira administração teria havido uma reação. Mas, aí, não sei, confesso, enfim, o que é que terá passado na altura, não posso especular, mas uma coisa é certa, é que quando há reações à vacina,
há depois uma explicação aos pais e pode-se sempre vacinar. Do que se calhar, em vez de fazer no centro de saúde, faz no hospital, onde há outros meios, há outros fármacos, se for preciso administrar. Mas nunca se deixa de vacinar. Não sei, na altura, confesso, se essa explicação foi dada aos pais e se os pais a receberam ou como é que compreenderam. Não terá sido por uma questão religiosa. Às vezes Também há, mas mais do que religioso é uma certa moda associada a várias coisas que são um bocado incompreensíveis. É o que falava há pouco, curiosamente, quando disse que era a sabedoria do Dr. Google, que é, por exemplo, relacionar coisas não são relacionáveis. Porque as vacinas têm mercúrio, ou têm o teor sal, e que isso, o mercúrio também dá no peixe-espada, isto, aquilo. É misturar completamente as coisas. O mercúrio é um metal pesado que pode causar problemas, ponto. Mas tudo depende das doses. O leite materno tem mais mercúrio do que as vacinas. E ninguém vai dizer para se deixar de amamentar. Portanto, há assim, de repente, umas generalizações neste mundo de tragédias e milagres em que realmente... veja o que se passa com a alimentação, claramente, não é? Isto é ótimo, amanhã isto é péssimo. Aquilo era ótimo, aquilo é péssimo. É uma coisa do tudo ou nada. Até as receitas milagrosas. Exatamente. Pode-se comer tudo. Amanhã já não se pode comer nada. O vinho faz mal. Não, o vinho faz bem. E, portanto, aparecem aqui coisas que depois são misturadas, por exemplo, com a parte ecológica. O que é natural e normal é não mexer no ecossistema. Ora, nós temos que aceitar que realmente há bichos, há micróbios que nos querem mal, querem nos matar. E mesmo que isso seja natural, eu não vou deixar, se puder, não é? Também se estiver com um leão, também me quer matar. E eu vou tentar defender-me dele. Portanto, há aqui esta ligação um bocado, que eu acho um bocado pouco crítica, de problemas importantes, que é mantermos realmente um mundo natural, preservar a natureza, uma visão ecologista e ambientalista, nada tem a ver com vacinas. Mas no seu caso e na sua opinião, as pessoas devem ser vacinadas. Devem ser vacinadas, desde a altura do nascimento. As vacinas salvam, as doenças matam. Ponto. É que não há discussão. São científica, não é? Eu não estou aqui a fazer por mais argumentos que se apresentem. Podem arranjar o que quiser, como as teorias da conspiração, que as multinacionais é que inventam as doenças. Também há esses quase do domínio dos extraterrestres, não é? E também há muita gente que acredita que o Elvis está vivo, tudo bem, pois que acredita, mas isso não faz mal nenhum, acreditar que o Elvis está vivo, que eu saiba, não põe em perigo, mas não põe em perigo a saúde pública. 52 anos depois do Programa Nacional de Vacinação, recusá-lo põe em perigo a vida exatamente dos filhos, não é? A vida de quem decide. E isso é outra questão. É que nós não somos donos dos filhos. E, portanto, se nós, de facto, não nos quisermos vacinar, bom, podemos considerar certo ou errado, mas isso é com a pessoa. Os pais, Agora, depois de apuradas as responsabilidades, podem ser acusados de negligência? Não. Não, porque não há obrigatoriedade no Programa Nacional de Vacinação. Ficam com uma responsabilidade moral. Não deveria haver? Eu creio que é muito difícil. Tipo a escola obrigatória até o 12º ano. É muito Se a educação é obrigatória, porque não as vacinas? Porque uma questão é que, se a escola for obrigatória, pode facilmente constatar se o menino Zé ou a menina Maria estão na escola, se faltaram, porquê que faltaram. E hoje em dia controla-se muito mais, não é? Facilmente controlável. E, portanto, e se faltarem à escola, já sabe que foram os pais que não os puseram lá. É mais fácil não só de monitorizar, como de estabelecer claramente o que é e o que não é, e também de encontrar quem é responsável. Nas vacinas é mais complicado, porque, para já, qual é o prazo? Quando nós dizemos, por exemplo, que o esquema de vacinação deve ser aos 2, 4 e 6 meses, por exemplo, para uma vacina qualquer, estamos a falar de um tempo que consideramos um intervalo mínimo para produzir resultados o mais depressa possível. Mas se for aos 7 meses, em vez de aos 6, por alguma razão, não cai o cargo e a trindade. E por aí fora. Portanto, estabelecer um intervalo a partir do qual o pai ou a mãe já estavam a ser negligentes é muito complicado. Segunda coisa é apurar as responsabilidades. Sei lá, imagina, uma cadeirinha no carro é obrigatória. Mas isso é fácil de ver. Está ou não está o menino na cadeirinha e quem é que o condutor é que é o responsável. Aqui, imagino que uma pessoa até leva a criança ao centro de saúde e depois, por uma falsa contraindicação, porque está constipado ou outra coisa qualquer que não é contraindicação, ou porque está a tomar antibiótico, muitas vezes acontece isso, os enfermeiros dizem não vacinamos. Quem é o responsável desta falha?
não era os pais. Para lá disto tudo, são os os agentes da saúde. Seria quem teria dado uma ordem errada. Mas para lá disso, eu creio que a obrigatoriedade afastaria mais as pessoas. Há já muita obrigatoriedade. As pessoas queixam-se de obrigatoriedades, com toda a razão. E creio que mais obrigatoriedades não iam levar a bom porto. Nos países da ex-cortina de ferro, em que a vacinação era obrigatória, atingiu-se realmente níveis muito elevados. Mal o regime caiu, as pessoas em reação deixaram de vacinar e tiveram epidemias várias. E por isso eu acho que nós estamos tão bem, chegámos aqui tão facilmente, enfim, um caminho longo, mas sem o caráter obrigatório, que acho que deve haver uma obrigatoriedade moral. E aí sim, ou seja, para cada pessoa que vem argumentar que isto são as multinacionais a querer ganhar dinheiro, ou que as vacinas mexem com a imunidade. Pois mexem, ainda bem que mexem, é isso que a gente quer. Quando surgem estes argumentos, nós temos é que dar uma resposta clara. E este livro vem um pouco, é essa resposta. As pessoas que andam a baralhar os outros com pseudo-teorias, com mentiras, com fake news. Este livro pretende repor de um modo científico a verdade das coisas, mas escrito de uma forma coloquial, ou seja, é tudo na base de perguntas e respostas que o leitor, qualquer leitor, terá curiosidade de ver respondidas. São as nossas perguntas do dia-a-dia que nós temos aí. Há alguma pergunta que seja transversal a todas as pessoas que querem saber a resposta àquela questão? No fundo, há assim umas perguntas do género de: ainda vale a pena vacinar em Portugal? Já a resposta que não há doenças? A resposta é sim, porque exatamente não há doenças, como se viu com o sarampo, porque as pessoas estão bem vacinadas. E já agora, porquê que, no caso, deixe-me só fazer aqui um parênteses, doutor, porquê que este caso do sarampo voltou a estar na ordem do dia, obviamente pela questão da fatalidade em si, pela morte da jovem, como é que surgiu em Portugal de novo? Pois, já tinha, nós tivemos o último grande surto há cerca de 20 anos, em que morreram 40 e tal crianças. É periódico? É periódico, cíclico. Aliás, existia todos os anos e de 4 em 4 anos havia assim um bocadinho mais forte. Todavia, depois deixámos de ter, exatamente por ter uma população altamente vacinada, deixámos de ter casos mesmo de sarampo. Todos os casos eram reportados, deixámos de ter casos. E aconteceu há cerca de 2 anos, 3 anos, virem 2 cidadãos de 2 países da África, em alturas diferentes, com sarampo. Mas como encontraram uma população portuguesa vacinada, eles tiveram o sarampo, claro, mas não passaram a ninguém, porque as pessoas estavam resistentes. Agora, o que se passou agora, depois de novembro, até a OMS declarou Portugal livre de sarampo, ironicamente... Novembro de 2016. Ironicamente, 4 meses depois, surge alguém que terá trazido sarampo, e encontrou uma população mais enfraquecida e nós tivemos... Mais vulnerável. Portanto, houve um baixar de guardas em relação... Houve retrocesso, basicamente. É um retrocesso civilizacional, é um retrocesso em saúde e numa doença, neste caso matou uma jovem, mas estamos a falar de doenças que não é propriamente uma constipaçãozinha banal. Então não estamos a falar também de meia dúzia de pessoas, mas de um conjunto elevado de membros da comunidade que não se vacinam. Exatamente. Até 95%, 97% nós podemos garantir que os outros, e alguns deles sim, desses 3%, podem poder não vacinar-se por causas legítimas, porque têm doenças, porque têm alguma contraindicação válida, e, portanto, os outros todos, o resto da comunidade, ajuda. É uma coisa que me surpreende, o argumento que eu vi na televisão, portanto, que vejo muitas vezes dito, e vi quando foi na altura, em vários programas de televisão, as pessoas dizerem, com o maior desplante, eu não vacino os meus filhos, porque sei que os outros vacinam e eles estão protegidos pelos outros. É uma espécie de ponto de honra? Não sei, eu acho que é o mesmo que dizer assim, eu não pago impostos porque os outros pagam, mas exijo ruas, estradas, escolas, centros de saúde. Eu parece uma atitude socialmente abjecta. Então, se pudesse confrontar essas pessoas, o que é que lhes diria? Eu diria, como digo, porque às vezes aparecem pais que tento esclarecer, responder a todas quando eles dizem, nós não queremos fazer vacina. Eu digo, vamos por partes. Porquê que vocês não querem fazer? Digam a razão e eu vou tentar esclarecer ou não, para vocês entenderem, podem estar equivocados. Então a maior parte das pessoas não vacinam os filhos porque?
porque acham que não vale a pena e ficam na dúvida. Outros é por causa desta questão da imunidade, muito visto, porque mexe na imunidade, por mais que se tente explicar que tudo mexe na imunidade. Eu até digo, os beijinhos que vocês dão aos vossos filhos transmitem bactérias. Está provado até, não é? Que a boca de um humano e o nariz de um humano tem mais bactérias patológicas, portanto, que podem induzir doença, do que a boca ou o nariz de um cão. Aliás, no outro dia... Portanto, o humano é mais infeccioso que um cão. Claro. Por isso... Tem mais porcarias. Exatamente. Portanto, mas por outro lado, ainda bem, porque aquelas mini doenças que nós transmitimos aos nossos filhos, quando felizmente lhes damos beijinhos e miminhos, servem para a imunidade deles crescer. Porque é bom as pessoas saberem que nós nascemos com uma imunidade que a nossa mãe nos deu, e depois prolongada um bocadinho pelo aleitamento materno, mas ao fim de uns meses essa imunidade vai-se embora. É preciso E, reforçá-la. portanto, temos que reforçar com as nossas próprias armas. Aliás, na Grã-Bretanha, agora recentemente, um bebé de poucos meses sofreu uma crise tremenda de herpes, porque foi beijado justamente por um familiar ou amigo da família que tinha isso, provavelmente não sabendo, e que transmitiu à criança. Exatamente. Por isso é preciso realmente que, depois dessa primeira imunidade, que é muito curta, que a nossa mãe nos deu, de facto, a criança começa não só a vacinar-se naturalmente, através do contacto com a natureza, é isso tudo. Aquela altura em que, aqui há nos anos 80, talvez, houve aquele excesso de sanitarismo, os bebés de redoma, que não brincavam no chão porque havia pó, não podiam ir para a relva, não podiam ir para lado nenhum, andavam ali umas plantinhas de estufa. Verificou-se depois, começaram a ter mais doenças e a constatar-se que a imunidade deles, enfim, depois já em testes laboratoriais, estava muito diminuída. Ou seja, o contacto com a natureza dá-nos força. Ao contrário do que aquilo que as pessoas pensavam. E era justamente o oposto àquilo que se pretendia. Deve-se brincar. Uma coisa é sujidade, não faz mal a ninguém. O que faz mal é produtos químicos, é pesticidas, é coisas assim, é poluentes, isso sim pode causar doença. A sujidade em si, o pó puro, vá lá, não faz mal. Agora, para outras situações em que os bichos não andam por aí, ou quando andam é mau sinal, certas bactérias e certos vírus, aí temos nós que vacinar. Já agora, qual é a sua opinião, Dr. Mário Cordeiro? Alguns pais que dizem, por exemplo, o meu filho deve cair, deve-se magoar para sentir a dor e para perceber... Bom, aí é preciso algum cuidado. Sabe que há algumas teses nesse sentido. Mas aí eu ponho só uma questão, e também como fundador da APSI, da Associação de Promoção de Segurança Infantil, vejo isso cá com outro olhar. É que se há coisas doseáveis, se tiver o seu filho aqui a brincar no chão, ele apanha pó, mas sabe o pó que aqui está, e pronto... numa queda assim, pode realmente só fazer um esfolão, sentir a dor e perceber que não é o super-homem, ótimo, mas a queda pode dar para o torto ou pode vir atrás quando cai, agarrar-se a um fio e cair uma prateleira em cima da cabeça e sofrer um traumatismo grave. Portanto, é preciso o proteger, é importante, e embora o experimentar também seja importante, porque senão, às tantas nós tão protegidos, não sabemos andar na rua, não é? Andamos aos encontrões qualquer dia. Quais são as doenças mais prevalentes em Portugal? Portugal, pelo menos a nível infantil. A nível infantil, mais prevalente, portanto, de todas, são sobretudo as infecções que se apanham pelo contacto muito estreito que as crianças têm hoje nas escolas, nos infantários e jardins de infância e nas escolas. Portanto, são doenças respiratórias, geralmente banais. Os adenoides, os ranhos andarem sempre ranhosas, com otites. Pronto, esse é um grupo grande de situações e outro, às vezes, gastroenterites também que tem. Depois há umas quantas doenças infecciosas que se vão tendo, alergias também, que está a aumentar, visto que o ambiente está mais deteriorado e mais artificializado. Isto também induz mais alergias, estão-se a verificar mais. E, portanto, há uma série de doenças que aumentam ou são mais prevalentes porque o ambiente as tem e as proporciona. Outras também, não é que haja mais, mas são mais diagnosticadas. Há mais alergias agora? São novas doenças? Há mais alergias do que antigamente, sim. Isso. Mas, por outro lado, também se faz o diagnóstico melhor. Hoje é possível, mais facilmente, exatamente porque estamos com um estilo de vida mais urbano e as pessoas têm um acesso muito melhor aos cuidados de saúde, suspeitar que o A ou o B podem ter uma alergia e, se calhar, aqui há 50 anos, o A e o B viviam sempre com a sua asma e isto e aquilo, sem perceber bem o que é que se passava com ele. E as alterações climáticas podem estar relacionadas? Seguramente.
Seguramente. Seguramente. E por isso que a negação das alterações climáticas é uma coisa completamente... Portanto, o Presidente o Donald Trump está errado na sua forma de agir em relação a esta matéria. Fora o próprio Presidente Donald Trump, pouca gente haverá que duvide de... Acho que o próprio até vai contra o seu discurso, porque eu acho que ele próprio sabe que há. Obviamente que há, e vemos isso. Não estou a dizer que lá por um verão ser mais quente ou menos quente, ou haver um ano de mais furacões ou não, que isso seja sinal logo de... Mas, avaliando ao longo do tempo como essas coisas devem ser feitas, os ciclos, as mudanças e tudo, que são naturais e que se vai vendo. Aliás, o derreter da calote ártica é um exemplo, e o que isso provoca depois. Não, e de forma muito rápida. Muito rápida, a corrente do Golfo depois a inverter-se, tudo isto vai levar-nos a um fim que, se não houver uma inversão, é muito mau. Mas nós temos capacidade de inverter. Eu às vezes, quando estou assim numa crise pessimista relativamente a isto e a pensar, nomeadamente, o que pode acontecer, a subida do nível das águas, enfim, tudo, ou outra coisa, que é, por exemplo, a chamada cintura da malária, a começar a subir com o aumento de temperaturas e começarmos a ter novamente malária em Portugal, como no século XVI e século XVII. Mas eu penso também numa coisa. Tivemos a capacidade, a nível mundial, se as pessoas não disserem coisas como diz o Presidente Trump, e começarem a pensar concertadamente. Veja o problema do buraco de ozono. Descobriu-se que havia um buraco de ozono e que era um perigo por causa da passagem das ultravioletas. Viu-se realmente que havia muito mais cancros da pele e lesões dos olhos e da pele. Mas houve a capacidade de perceber que isso era dos clorofluorocarbonos, dos frigoríficos, dos sprays e tudo, e muito rapidamente, se pensarmos nisto, essas máquinas e esses sprays e tudo foram modificados no sentido de não lesar a camada de ozono. Portanto, o ser humano tem uma capacidade de identificar um problema e, se quiser, dar-lhe uma resposta. Agora, tem que ser um querer, quando estamos a falar do planeta, tem que ser um querer efetivo e um querer global. Mas, por exemplo, fazendo um paralelismo mais ou menos correto, se me permite esta expressão, entre isso que acabou de dizer e a poluição propriamente dita provocada pelos carros, sim, diziam que a poluição provocada por um carro diesel era menor do que um carro a gasolina. Porém, parece que não. Pois, parece que não. A poluição dos automóveis em geral, portanto, dos combustíveis fósseis, é uma realidade. E repare, se nós pensarmos... E isso dá origem a muitas doenças. Não, porque nós não podemos esquecer uma coisa. Nós imaginemo-nos como o planeta. Temos uma crosta terrestre de, creio que são 15 km ou 20 km, ou qualquer coisa assim, para um total, até ao centro da Terra, de 6.000 e tal quilómetros. Bom, isto quer dizer que há milhares e milhares de quilómetros lá dentro daquele magma do interior da Terra. Pois, o que eu quero dizer com isto é que nós, seres humanos, enquanto indivíduos, nós somos o mesmo bicho, o mesmo animal, de há centenas de milhares de anos. O que temos é um verniz, essa crosta, é um verniz social que nos faz funcionar de maneira diferente no cotidiano, etc. O problema é se ela está lá, mas não é? o animal em si é o mesmo. É o mesmo, em termos fisiológicos. Resultado, não está habituado à poluição, a tudo isso. Não somos feitos para levar com gases de automóveis e com monóxido de carbono e com coisas assim. Ou estar em ambientes poluídos com outras coisas, químicos, etc. Resultado, as nossas células, ao ser agredidas, reagem. E reagem na forma de cancros, reagem na forma de reações alérgicas, por exemplo, também. Reagem morrendo mais facilmente, as células, e com todas as consequências, como é normal. Portanto, cada coisa, vá lá, este ecrã, estes microfones, têm o seu modo de utilização. Pronto. São parecidos e mais evoluídos do de há décadas. Mas, se calhar, a teoria é parecida. E estão aqui, e se nós os conservarmos e usarmos bem, eles estão ótimos. Agora, se começarmos à martelada, se calhar o seu próximo programa já não existe. Já não existe ou terá de levar. O pior é que para nós não temos tantas peças subexcelentes que possamos ir buscar ali outro, não é? Depois disso. Já agora, doutor, quando concluiu o seu curso e arranjou toda uma bagagem cultural e
e médica e técnica e teórica e prática também sobre estas doenças, hoje em dia já se considera alguém desatualizado? Eu tento não ser. Obviamente que a classe médica está sempre em atualização. Exatamente. Mas surpreende-o muitas vezes com a quantidade de informações novas que chegam ao seu conhecimento? Eu sempre procurei. Curiosamente, o primeiro artigo que publiquei ainda era estudante de medicina em 1977, faz agora 40 anos, foi justamente sobre vacinas. Por acaso descobri-o no outro dia. Já não se lembrava. O primeiro, sabia, mas não tinha nada concreto. O primeiro artigo médico foi sobre a importância de vacinar, nem de propósito. Mas, obviamente, que se eu exercesse medicina com aquilo que aprendi no curso e nos estágios, meu Deus, estava anos-luz, por várias razões. Primeiro, porque as doenças e as situações todas com que estaria a lidar hoje não tinham nada a ver, ou tinham algo a ver, mas pouco com aquilo que aprendi. Era quase pré-história. Dou-lhe um exemplo que nem é médico. Médico no sentido estrito. Em pediatria, nós somos o médico lá, da criança, da família, do contexto da criança. Não somos apenas da bactéria, do vírus, da amidalite, da pneumonia, isso são situações circunstanciais. Mas a criança, o desenvolvimento da criança, a aprendizagem, a sua situação de uns ecossistemas vários, na escola, em casa, no desporto, onde ela esteja, isto faz parte, e isto pode ser causador de doença até. Veja-se agora, por exemplo, N crianças com dores de cabeça e dores de barriga porque reentraram na escola ou entraram pela primeira vez. Isso é tudo psicológico. Exatamente, mas o que é certo é que as dores de barriga estão lá e doem mesmo. Mas aí está a parte psicológica. E são reais. Faz parte. Nós não temos uma parte física e uma parte mental. Nós somos uno que tem uma parte física, mental e social. E veja, por exemplo, na altura em que eu tirei o curso, não havia divórcios. Portanto, mesmo depois do 25 de Abril. Eu acabei o curso logo a seguir ao 25 de Abril. E começaram a aparecer. Portanto, só estudando o que é que um divórcio, por exemplo, causa ou não causa numa criança, e que tipos de divórcios, etc., é que permitem, se eu não estudasse nada, e aparecem-me agora pais, e as crianças têm, algumas vezes têm problemas ou não, outras vezes os pais aparecem preventivamente a dizer, olha, nós vamos separar, dê umas dicas para que o Manel ou a Madalena para aplacar as consequências, sofram menos ou tenham menos problemas. São pais, de facto, cada vez mais que interiorizam os filhos como seus e esse dever de proteção. E isto é uma coisa que, se eu tivesse ficado parado no tempo, não estava incapaz de dar resposta. Por isso é sempre preciso estudar muito, até aparecem novas coisas, os maus-tratos, por exemplo, também não se falava dos maus-tratos. Eu fiz parte da primeira comissão que se formou para lidar com maus-tratos na infância, no Hospital de Santa Maria, em 1983, está a ver o tempo que isto foi. Porque antes disso não se falava. Não se falava em mais. Era tabu? Era natural os pais baterem nos filhos e tudo isso. Era natural os vizinhos, mesmo ouvindo berros e gritos no apartamento ao lado, dizerem não, eu não me tipo, meto. entre marido e mulher não metas a colher. Exatamente, a mesma coisa. Aliás, a violência doméstica vem daí, não é? E entre marido e mulher não metas a colher, é com eles. Eu não sou assim, mas olha, se calhar ele tem razões, se calhar ela fez alguma coisa. Que ele já, se ela apanha porque merece. Exatamente, apanha merece. E depois, coisas inacreditáveis. Portanto, eu acho que a ciência tem evoluído muito. Aliás, apareceram novos vírus, novas coisas, novas doenças. Houve outras que se especificaram. Apareceram também muitos exames, e é preciso ter algum cuidado com isso, porque a tecnologia permitiu desenvolverem-se, enfim, centenas de milhares de exames complementares. E até a preços que inicialmente eram muito elevados. Fazer um ataque, por exemplo, era caríssimo. Agora já os preços são mais módicos, digamos, um pouco como os telemóveis. Os primeiros, aqueles tijolos enormes, exatamente, custavam na altura 400 contos, portanto 2.000 euros. Agora, enfim, 2.000 euros um telemóvel, duvido que é capaz de haver algumas, é para alguém muito especial. Portanto, universalizou-se esses meios de comunicação, esses meios complementares de diagnóstico, mas nós não podemos cair numa medicina em que o doente, entre aspas, deixa de ser pessoa e passa a ser um doente, um conjunto de órgãos, e depois agarrar na aparelhagem toda que está ali à nossa mão e passá-lo todo a pente fino por essas máquinas com análises, com radiografias, com taques, com ressonâncias. Não. Há uma coisa fundamental, continua a ser fundamental, que é a relação médico-utente,
no caso de uma criança, no seu ecossistema todo, e a história clínica e a observação. Mas há muitos portugueses, e o doutor sabe, que nem sequer têm médico de família. Ora bem, eu queria chegar aí, é que... Desculpe ter-me antecipado. Não, uma história clínica, saber. Há muitos casos em que eu consegui chegar ao diagnóstico através da história clínica. Saber, por exemplo, que uma criança tinha uma brucelose, que é uma doença infecciosa, porque, através da história clínica, saber que tinha estado a passar uns tempos, o verão, com os avós, que os avós tinham tinham o rebanho de ovelhas e que faziam queijo fresco e requeijão, e a criança, os bichos estavam infectados e ela tinha apanhado brucelose. Casos assim, por exemplo, em que uma criança tem uma doença rara que se chama o síndrome da arranha-véu do gato, mas que dá gânglios e tudo, às vezes parece mesmo quase um linfoma, uma doença grave. E isto porque a determinada altura perguntei se tinha gatos e a mãe disse, sim, temos, agora temos uma ninhada de gatos pequeninos lá em casa. Pronto, este é um aspecto. Depois a observação. Observar a criança. O que também leva tempo, porque é preciso, não é só chegar ali e pôr o estetoscópio e ver tudo, os órgãos todos, o rim, o baço, o fígado, se as pernas estão alinhadas, isto, aquilo e aquilo outro. É claro que isto exige uma coisa chamada tempo. É bem feito, não é? Se não é feito, não se vai auscultar por cima da camisola, isso era antigamente, não é? Tudo isto obriga tempo, falar com os pais. Portanto, é impossível, por exemplo, num centro de saúde, onde exigem que um médico esteja lá a fazer consultas do género 7, 8, 9 consultas por hora ou 10. Eu ia dizer 6 minutos por hora, se calhar nem chega a tanto. Quer dizer, dá para dizer olá, bom dia, como é que está, o que é que o senhor está, e uma tendência até para despachar, entre aspas, o dito senhora, isto acontece muito na medicina de adultos, é o que é que está a tomar, então tome lá mais do mesmo. Quando às vezes é bom a pessoa dizer, está a tomar isto, mas espera aí, deixe-me cá ver se você precisa ou não de continuar a tomar. Mas isso só dá em conversa. Conversa. E saber, porque as pessoas às vezes chegam lá, e por exemplo, sei lá, nem isso na medicina de adultos é mais patente, chegam, porque estão deprimidos, porque a vida... Querem conversar. Querem conversar, querem falar. Querem ser escutados. E têm direito a isso. Agora, há uma coisa, a maior parte dos utentes não sabe e acha, desculpa, aquele médico despachou-me, peço desculpa, é um incompetente, eu queria dizer qualquer coisa e ele não me deixou, olhou para o relógio, exatamente, não sabendo as ordens que vocês têm que cumprir. Exatamente, mas aí é que está errado, porque a medicina é um ato médico. Começa-se e não se sabe quando é que termina. Doutor, eu gostava de ter aqui a sua presença e gostava de lhe colocar esta questão muito concreta. No outro dia estava num supermercado a fazer compras e vi num carrinho os pais a transportar um filho que não devia ter mais que 2 anos e meio, 3, agarrado a um tablet ou a um telemóvel, um conjunto a fazer jogos, e eu achei que de facto era um bocadinho precoce demais, para não dizer outra coisa. Qual é a sua opinião? A minha opinião é muito taxativa. Acho um perfeito disparate. Mas deve ter assistido também já a isto. N vezes. Eu no consultório, quando entra um menino, aí aliás eu digo sempre às crianças, acabou o telemóvel, acabou tudo, se eu tenho o meu telemóvel desligado, se não vou atender chamadas, também, enquanto estou na consulta, é o mínimo que exijo dos meus pacientes, tenham eles a idade que tiver, mas se aparecem sempre com o telemóvel, nomeadamente adolescentes e tudo, também já vi dessa idade que referiu com tablets. Pode ser às vezes ali para entreter, para estar a fazer um joguinho qualquer. São as amas eletrónicas. Mas, em todo caso, o tablet do pai e que, sei lá, enquanto nós estamos ali a falar, põe lá um joguinho para a criança não estar a chorar. Não estar. Isso aí é como quem dá um boneco. Mas isso deve acontecer por sistema. Mas eu, como tenho lá muitos bonecos na sala, digo sempre, não vale a pena estar a brincar com isto de bonecos. E eles vão brincar com os bonecos, porque é preciso exercitar. Nós não somos seres audiovisuais. Pelo contrário. Somos táteis. Os nossos sentidos piores é a audição e a visão. Os nossos melhores é o tato e o olfato. Claro, também, mas o tato e o olfato. E por isso o mexer. Daí a importância dos livros, que é uma coisa... O livro não caiu em desuso porque apareceram ecrãs. Ou o livro eletrónico também. Mas não é a mesma coisa, porque o tempo, o fluir, o mexer, o cheirar... Eu vou a livrarias para cheirar livros. Aliás, depois também cota, não é? E depois compro também e lá porque sou um bocado adicto da leitura de livros. Mas em todo caso,
acho que é muito importante, e não consigo ler um livro no ecrã. Uma coisa é informação, isso tudo. Rápida. Agora Um romance. ler, porque gosto de ler, gosto de folhear, gosto de voltar atrás e sentir o papel. E colocar lá... Até sentir, às vezes, cortar no papel, que é uma dor tramada, uma dor fininha. Mas acho que nós temos que ser mais humanos. E colocar o separador. Acho que é importante. Exatamente. Temos que ser mais humanos, humanizar-nos mais. As máquinas, toda esta maquinaria fantástica que a gente conseguiu produzir, que acho que ainda nem percebemos da missa à metade, a internet, tudo isso, acho que isto ainda vamos, o nosso conhecimento é mínimo ainda. Mas fez duas coisas. Facilitou-nos a vida, extraordinariamente, permitiu-nos ampliar horizontes de uma forma incrível e permitiu-nos outra coisa, que nós não fazemos a contabilidade, mas devíamos, que era ganhar tempo. Escrever e mandar um e-mail versus escrever à máquina, corrigir, ir à fila do CTT e mandar, e o seu amigo receber a carta, veja o tempo que se ganha. Este tempo que nós ganhamos, como aconteceu no Neolítico, quando as pessoas começaram a descobrir o grão e começaram a ter tempo, já em vez de ser a luta para a sobrevivência, começaram a ganhar tempo. O tempo devia ser utilizado não para fazer mais do mesmo, não para trabalhar mais, mas para desenvolver todas aquelas capacidades que o ser humano tem, a cultura, a arte, música, pintura, a dança, todas as formas de expressão criativa, a ética, a filosofia, tudo, como se fez exatamente a partir do Neolítico, todo o desenvolvimento e depois no nascimento. Naturalmente. Mas só para dizer uma coisa, é que o que não faz sentido é continuarmos a fazer mais do mesmo. E exatamente o tempo liberto não ser para uma relação pessoal, olhos nos olhos com os outros, e até essa relação pessoal estar a ser feita através da mediação de uma máquina. Para mim, isto é gravíssimo. Acha que caiu ou não em desuso a leitura de histórias antes dos meninos adormecerem? Eu creio que não. Acho que continua-se a contar histórias. E são importantes. É fundamental, fundamental. Na idade dos 2, 3, 4, 5 anos, os pais continuam então, e depois? a contar. Depois, porque não há um incentivo à leitura... Dar-se o próprio livro para os meninos lerem. O livro, para eles serem depois eles a ler, ou até eles a... Porque uma coisa é os pais lerem, ou inventarem histórias, outra é o ler mesmo, a partir da escola primária. Até porque os pais muitas vezes inventam as histórias, as crianças fixam e dizem, mas isso não é... Não era bem assim. E eu acho que a partir do primeiro ciclo era bom as crianças lerem mesmo. Elas lerem, agarrarem num livro e começarem progressivamente a ler. Pode ser aqui o livro do Malaquias, Não Gosta de Perder, ou Malaquias, Não Resiste ao Chocolate. São 2 livros escritos pelo professor Mário Cordeiro, As Aventuras do Urso Malaquias. Esse saiu esta semana, é um conjunto que vai ter agora 6 livros. No fundo é o Urso Malaquias, é um menino, tem depois mais uma série de outros meninos, cães, gatos, isto é em desenho, não é? E o Malaquias, geralmente, alguém faz uma asneira, ou tem uma virtude, portanto faz alguma coisa. No caso, não gosta de perder, perdeu um jogo de xadrez, ficou muito chateado, irritado, começou a mandar vir com todos, a tornar o dia infernal aos amigos todos que só queriam ajudar e queriam saber o que se passava. E então depois há uma personagem, que é o Leão Sabichão, que é o adulto, no fundo, que vem tentar descodificar as coisas e pôr um bocadinho de ordem na freguesia. Isto são reminiscências da sua infância? São histórias que fui contando aos meus filhos. E no outro, por exemplo, ele rouba um chocolate, porque gosta tanto de chocolate, que vai roubar um chocolate à girafa, mas era um chocolate muito especial. Era um chocolate que a tia da girafa tinha trazido de Paris. E então não é só o facto de ter roubado chocolate, é roubar uma coisa simbólica da vida da girafa. Acha que as crianças ainda vêm de Paris? As pessoas ainda têm... Acho que não, mas os chocolates não adivinham. E depois, no final destes livros, o que acontece é que há 3 ou 4 páginas para os pais para explicar o que é a raiva, o que é a cobiça, o que é o furto, o que é isso e como lidar com estas situações. No fundo, são valores éticos que por vezes os adultos não têm a capacidade ou não têm muito jeito de transmitir às crianças. Os livros ficaram muito engraçados. A ilustradora realmente fez um Raquel trabalho Santos. fantástico. A Raquel Santos fez um trabalho, eu sou da parte editora, foi lançado no Porto no sábado, agora vai ser em Lisboa no sábado, dia 30, na Livraria Barata, e vão estar disponíveis por todo lado. Saíram já 2 volumes,
o Malaquias não gosta de perder e o Malaquias não resiste a um chocolate e vão sair depois outros. Nem sempre ele é o mal da fita, coitado. De vez em quando até há um sobre o medo em que ele é o herói e é assim. No fundo é tentar que as crianças percebam uma coisa que eu acho que é talvez fundamental nestes períodos de uma certa instabilidade em que nós não sabemos muito bem para onde estamos voltados, que é a ética. A noção do bem e do mal, do certo e do errado e que não há mistura. É que há muitas vezes passa-se a passagem, está mal, mas... e não há mas. Mal é mal, bem é bem. Depois, não é rotular as pessoas boas e más, mas há comportamentos... Não há aqui uma dicotomia preto-branco, não é? Não há uma mistura. O lobo mau é mesmo mau. Não pode depois ressalvar-se, é mau mesmo. Eu acho que é assim que as crianças aprendem que dentro delas, e também nos outros, de facto, são capazes de fazer coisas fantásticas, mas também, se não reprimirem o seu narcisismo e a sua vontade de mandar, e se pensarem que são o centro do mundo e que os outros são escravos, podem vir a pôr essa parte má cá fora e a gente depois vê-os aí em todo lado com as consequências terríveis que têm. E esse sentimento também se aplica às vacinas? Também. Em relação às vacinas, eu acho que só há uma coisa a fazer, é vacinar, e outra que é vacinar, e outra é vacinar. E em caso de dúvida, fazer uma das anteriores. Ou se tiver dúvidas totais, pergunta ao médico, que ele é que deve saber, Exatamente. e não fazer o autodiagnóstico. E no livro sobre as vacinas podem encontrar respostas e no final eu fiz um índice remissivo muito amplo, que é para quem tiver dúvidas pontuais, pode ir lá ver um assunto qualquer e informar-se. Há algum site que exista na internet onde o doutor, não o doutor de Google, doutor entre aspas naturalmente, mas onde o doutor Mário Cordeiro possa responder diretamente? Não, por acaso não tenho, às vezes na Pais e Filhos, na revista, mas não tenho nenhum site, até porque isso necessitava bastante tempo depois para dar respostas concretas. Eu tenho feito através dos livros, mas o que eu quero é que as pessoas estejam informadas e bem informadas, para poder produzir uma coisa que é já mais forte que a informação, porque não serve para nada a informação, é o conhecimento. O conhecimento já produz qualquer coisa. E depois, sim, a sabedoria, que é temperar o conhecimento com as vivências, e por isso é que nos livros, mesmo nos outros, e nestes também, e mesmo das crianças, as vivências que são contadas, as histórias, são, no fundo, repetições de eventos e de factos da vida que nós, no dia-a-dia, não vivemos. Quando tínhamos 10 filhos, era fácil, se calhar, ter uma série de vivências. Quando temos 1 ou 2, isso está muito reduzido. Isto para combater os mitos e também para descobrir as verdades e as mentiras em torno das vacinas, foi o tema que nos trouxe hoje à conversa com o Dr. Mário Cordeiro. Muito obrigado, doutor. Até à próxima. Obrigado.